Atuar em segurança e saúde no trabalho, olha, vai muito além de ser só uma função técnica. É, na verdade, assumir uma posição que carrega um peso jurídico enorme, um impacto humano profundo e uma baita responsabilidade moral. Porque aqui, as decisões não afetam só uns indicadores num relatório, não. Elas impactam diretamente a vida das pessoas e o futuro de toda uma organização. E essa é a ideia central, sabe? Desde o primeiro momento, cada orientação, cada documento assinado, cada risco que a gente ignora ou até mesmo silêncio, tudo isso gera um efeito concreto no mundo real. Não tem essa de neutralidade. Então, nesta nossa análise, a gente vai mergulhar nos 3 pilares que sustentam a atuação profissional em SST. Primeiro, a responsabilidade técnica. Depois, o peso da legislação, que não dá para ignorar. E, por fim, a dimensão ética, que é o que guia a gente nos momentos mais críticos. Ok, vamos começar a fundo nisso. Ao contrário de outras áreas, em SST, um errinho de cálculo não significa só um prejuízo financeiro. Ele pode virar um acidente, uma doença que se arrasta por anos, algo que, literalmente, muda uma vida para sempre. É exatamente por isso que dominar essas 3 dimensões não é um extra, não é um diferencial. É a condição básica. É o que transforma uma atuação que só apaga incêndio em uma gestão de riscos que é, de fato, consciente e madura. Vamos começar então pelo pilar técnico, que é a fundação de tudo. E aqui, gente, é importantíssimo saber diferenciar os tipos de falha, porque as consequências legais e éticas de cada uma delas são, nossa, completamente diferentes. Primeiro, a gente tem o erro técnico. Pensa assim, um profissional, agindo de boa fé, recomenda uma medida. Só que essa medida acaba sendo insuficiente porque faltava ali um conhecimento mais aprofundado. Existiu uma falha? Sim. Mas não houve a intenção de causar um dano. A omissão, por outro lado, aí a coisa já fica mais grave. Aqui, o profissional sabe do risco, ele identifica o perigo, ele entende o que pode acontecer, mas escolhe não agir. Ou, algo que acontece muito, não registrar formalmente aquela situação. O conhecimento existe, mas a ação não. E aí a gente chega na negligência, que é outro patamar. É o descuido consciente. É saber do risco, saber das consequências prováveis e, mesmo assim, agir com descaso, com desatenção. É uma falha que podia e principalmente devia ter sido evitada. E olhando essa comparação, fica tudo muito mais nítido, né? O erro parte da falta de conhecimento, a omissão da falta de ação, mesmo tendo conhecimento, e a negligência vem da falta de cuidado consciente. O nível de consciência sobre o risco é o que muda tudo. E essa frase, olha, ela resume perfeitamente a ponte para o nosso próximo pilar. Um erro pode ser uma chance de aprender. Agora, a negligência, essa sempre traz consequências. O que nos leva direto para a responsabilidade legal. A legislação brasileira ela é muito clara quando estabelece as bases e as obrigações de todo mundo que está envolvido na proteção do ambiente de trabalho. A CLT, por exemplo, cria uma via de mão dupla. O artigo 157 diz que a empresa tem que cumprir e fazer cumprir as normas. Já o 158 coloca deveres também para os trabalhadores. E o profissional de SST? Ele está ali no meio, como um assessor técnico, orientando os dois lados para que a prevenção funcione de verdade. E as normas regulamentadoras vêm para detalhar isso. A NR4, por exemplo, lista o que o SESMIT tem que fazer, desde elaborar o inventário de riscos até propor a paralisação de uma atividade se o risco for grave. Isso, junto com a NR1 e o gerenciamento de riscos ocupacionais, deixa uma coisa bem clara. A gestão tem que ser sistemática e documentada. São obrigações, não sugestões. Então, o ponto central é esse aqui, ó. A orientação técnica de um profissional de SST não é só um conselho. Ela vira parte da estratégia da empresa. Ela se torna a base para a defesa legal da companhia em caso de um acidente ou de uma fiscalização. Isso fica ainda mais claro em documentos como a CAT ou o PPP. Eles não são simples formulários, são instrumentos jurídicos. Uma informação omitida ou maquiada ali pode negar um benefício justo a um trabalhador ou criar um problema judicial gigante para a empresa anos e anos depois. E essa ideia tem que ficar martelando na cabeça. A responsabilidade sobre a verdade daquela informação é imensa. Integridade na documentação não é algo que se negocia. Ponto. Mas vamos em frente, para o nosso terceiro pilar. Porque mesmo cumprindo cada vírgula da lei, existem situações em que a responsabilidade vai além. É aí que entra a dimensão ética.
Essa é a pergunta de $1 milhão, né? O que fazer quando a pressão por produção, por cortar custos, por cumprir um prazo, começa a testar os limites do que é seguro? A lei pode até permitir, mas a consciência profissional grita que tem algo errado. E esses dilemas são as encruzilhadas do dia a dia. Afrouxar um controle de segurança para entregar um projeto no prazo, aceitar um jeitinho para um risco que todo mundo sabe que vai voltar, ou dar aquela suavizada num relatório para não arrumar briga com a gestão. E essa frase ilustra o papel da ética de um jeito brilhante. Ela é a nossa bússola para navegar nessas áreas cinzentas onde não tem uma regra clara dizendo pode ou não pode, mas onde a decisão certa é mais do que evidente. E com isso, a gente chega na síntese de tudo. No fim das contas, a atuação em SST se resume a uma escolha consciente. Uma escolha entre agir, orientar tecnicamente ou se calar, sabendo muito bem o peso de cada uma dessas atitudes. O caminho ético é claro e, no final, protege todo mundo. Primeiro, registrar os fatos como eles são, sem tirar nem pôr. Segundo, não só apontar o problema, mas orientar com soluções que sejam viáveis. E terceiro, e talvez o mais importante, se a recomendação técnica não for seguida, formalize essa posição. Isso protege o profissional, os trabalhadores e até a própria empresa. Porque, no fundo, ser ético nessa área é entender uma coisa muito simples. A saúde e a vida de uma pessoa não são negociáveis. Elas não podem ser tratadas como uma variável de ajuste para bater uma meta. Então, fica a reflexão final. Diante de qualquer risco, de qualquer pressão, de qualquer dilema, qual é o verdadeiro peso da escolha entre agir, orientar ou simplesmente ficar em silêncio? A resposta para essa pergunta não define apenas um profissional. Ela define o futuro da segurança e da saúde de muita gente.